Boa noite, pessoal. Hoje então estarei com vocês aqui hoje no meu horário de aula, como foi estipulado pela coordenação e direção. Eu vou estar passando algumas bases aqui para vocês de forma bem rápida e bem objetiva. Essa aula que eu estou disponibilizando para vocês, na verdade eu já trabalhei ela em sala de aula, mas assim é só para reforçar, né, esse conteúdo, explicar ele bem rapidão aqui. Não é tão difícil. Se alguém não aprendeu muito bem nas minhas aulas lá, então agora é hora de reforçar. Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Beleza? Boa noite a todos vocês, então. E acho que vocês já ficaram sabendo, né, que as aulas à distância, vamos dizer assim, foram prorrogadas, né? E a gente está aprendendo a lidar com outras ferramentas para tentar se virar aí no tocante às aulas para vocês. E então, começando aqui, ó, a contagem do tempo histórico. Como eu já havia falado para vocês, a contagem do tempo histórico, ela é contada de várias formas e de diferentes formas por cada povo. Então, nós temos os quatro cantos do mundo sendo contado o tempo de forma diferente. E o nosso é o calendário cristão, certo? Então, mas antes da gente falar sobre o calendário cristão, então vocês vão ler aquele texto que eu disponibilizei para vocês, e também de acordo com a explicação que eu tenho em sala de aula. Aí logo embaixo vocês vão ver a questão dos milênios, né? O milênio que significa 1000 anos, o século, período de 100 anos, década, 10 anos, quinquênio, 5 anos, triênio, período de 3 anos, biênio, período de 2 anos. Por isso falamos em bienal, né? Talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra, mas nunca tenha atentado para o significado dela, que significa 2 anos. Conforme a palavra é a quantidade de ano, então fica bem mais fácil. Então, entendendo as convenções para a contagem de tempo. Para identificar um século a partir de uma data qualquer, podemos utilizar operações matemáticas simples. Se o ano terminar em 2 zeros, o século corresponde aos primeiros algarismos à esquerda desses zeros. Veja os exemplos. Então, se ele terminar em zero, por exemplo, o ano 800, quais são os primeiros algarismos? 8, 80, vamos dizer assim. Que aí vai significar que é o século 8. Primeiro, o 8 termina em 2 zero. Lembrando muito bem disso. Se os últimos, se o ano terminar em 2 zero, então o primeiro é o que está valendo. No caso, terminou em 2 zero, o primeiro é 8. Ano 1700, século 17. Terminou em 2 zero. Os primeiros quais que são? 17. Então, século 17. Ano 2000. Terminou em 2 zero. Os dois primeiros algarismos, 20. Então, século 20. Se o ano não terminar em 2 zeros, desconsidere a unidade e a dezena. Se houver, adicione o 1 ao restante do número. Aí vocês vão ver o exemplo. O ano 5 não tem nenhum algarismo. Não termina em 0. Então vai ser 0 mais 1, igual a século 1. Ano 80 não tem 2 0, então 0 mais 1 igual a 1, século 1. Ano 324, aí que vai fazer a soma, sempre mais 1, porque não termina em 2 0. É importante lembrar dessa regra. O que não termina em 2 0, então vai fazer a soma. Então sempre mais 1. 324, 3 mais 1, 4, século 4. 1830 não termina em 2 0, então significa que é 18 mais 1, igual a 19, século 19. Ano 1998, 19
não termina em 2,0, então significa 19 mais 1, século 20. Ano 2001, não termina em 2,0, soma 20 mais 1, século 21. E depois vocês vão ter as atividades para vocês fazerem. Não são diferentes daquelas que vocês já fizeram em sala de aula. Algumas são parecidas, mas qualquer dúvida eu estarei à disposição. Beleza? Muito obrigado e boa noite.